Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Bom dia, tudo bem com vocês? Denise, Osimar, tudo bem? Marlon Oi. ainda está conectando, né? Coloquem para mim, por favor, o nome de vocês e a sala lá no bate-papo, tá? Para mim colocar a chamada, a frequência de vocês. Ótimo, não deixa a gente colocar não, tá? Por favor, que eu preciso colocar essa frequência. Meninos, então olha só. Como eu já havia dito para vocês, por que é importante vocês assistirem essas aulas? Porque para esse terceiro e quarto bimestre, que agora foi dividido em ciclo, o simulado mais a sua participação na aula online e a sua participação na entrega de atividades vai pontuar um total de 50 pontos, tá? Então, ó, participação da aula online e atividade 50 pontos. Simulado 50 pontos e o portfólio 100 pontos. Então, vai somar tudo isso aí e dividir por 2 para você ter sua média de 0 a 100 pontos. O que acontece? Como a gente tem geometria e nós não estamos tendo aula de geometria, tudo que você faz em física vale ponto. Então, aquele questionário de física que eu fiz para vocês, apenas 22 alunos respondeu. Eu não tive mais alunos que respondeu aquele questionário que eu pus lá no Google Classroom. Vocês lembram dele? Apenas 22 alunos fez. Então, façam um favor para mim, falem para os demais a importância de participar da nossa aula online, de fazer as atividades, para não ir com essa falta de 50 pontos na média, porque faz toda a diferença, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Por que vocês estão tão calados? Quem chegou. Por que vocês estão caladinhos assim? Todo mundo mudo, ninguém fala nada. O que aconteceu? Estão muito calados. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Nós vamos falar de. Assim que vocês verem o meu compartilhamento de tela, vocês me falam, tá? Por favor.
Todo mundo tá vendo? Denise, Elzimar, Marlon. Tá vendo aí? Uhum. Então vamos lá. Então a gente vai estudar agora, que é o conteúdo desse terceiro bimestre até, né? Até então que a gente estava vendo lá, ciclo de Carnot, Kelvin, é tudo conteúdo do segundo bimestre. Agora a gente está no terceiro ciclo, onde a gente vai ter conteúdo junto do terceiro e do quarto, tá bom? O que seria terceiro e quarto bimestre. Então agora a gente vai falar de som e luz, né? Como que o som se propaga, como que a luz se propaga e como que o som também ele se propaga, tá? Então, o nosso primeiro slide aqui, ele vai mostrar isso, ó, um espetáculo de raios a laser, uma trovoada e um concerto musical. Tudo para mostrar, né, essa relação que tem o som e a luz, tá? Então, vamos lá. A transmissão, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Que aí eu repito. Então, ó, as transmissão de sinais, né? Toda comunicação de informação envolve a transmissão e o uso de sinal. Então, o sinal nada mais é uma perturbação de qualquer espécie que é usada para comunicar ou transmitir uma mensagem ou parte dessa mensagem. Já a propagação de um sinal é onde se vai se originar as ondas que vai propagar no espaço e no tempo, tá? Aqui então tem uma imagem de como que isso funciona e olha essa observação aqui. Numa onda, há propagação de energia, por vezes às grandes distâncias, mas não há deslocamento de matéria, há apenas oscilação das partículas. Bom? Então eu trouxe uma parte mais contextualizada para mostrar para vocês o que quer dizer esse conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Então vamos entender primeiro o que é onda. O que é uma onda? Né? O que acontece numa onda é mais ou menos o que acontece no chamado efeito dominó. O que quer dizer? Uma perturbação é causada por alguém ou por alguma fonte. Essa perturbação ela vai propagar de um ponto para o outro ponto. É como a fileirinha de dominó, tá? Então, quando se coloca uma fila de dominós, por exemplo, e derruba o primeiro, causa perturbação somente no primeiro dominó. A perturbação, ela vai propagar-se de um lugar para o outro. Então, a perturbação causada no primeiro dominó vai chegar até o último, derrubando. Então, apesar de cada dominó não ter saído de sua posição inicial, a energia aplicada ao primeiro dominó vai chegar até a última peça. Então, quando isso acontece, a gente fala que a perturbação transportou somente energia. Ficou claro isso? Sim, ficou bem claro isso. Ficou? Vocês conseguiram entender? Sim. Quem tá entrando agora, não esqueça de colocar, tá? Para mim no bate-papo seu nome e a sala. Então é isso que acontece. Então as ondas, a gente tem dois tipos de ondas, são as mecânicas e as eletromagnéticas. Então vamos entender cada uma. As mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para ela propagar, tá? Então o que seria? Por exemplo, ondas do oceano, o som, né? Quando algum instrumento ele é tocado. Então essas são ondas mecânicas, é aquelas que precisam de um material para que essa onda se propague, tá? E aqui, ó, um detalhe importante: todas são perturbações causadas em meios materiais. Então, essa é uma característica específica, tá? Já as ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meios materiais para se propagar. A perturbação, então, nesse caso, é causada em campos eletromagnéticos e ela vai propagar-se através desses campos eletromagnéticos, tá? Por exemplo, ó, a luz, né? A luz do sol, ela chega até mesmo existindo a vácuo no espaço, tá?
Quais são outros exemplos, né? Micro-ondas, as ondas de rádio, tudo são exemplos de ondas eletromagnéticas. Ou seja, ela ocasiona, ela se origina através de um campo eletromagnético e essa onda ela se propaga através disso. Então vamos falar então das transmissões de sinais. Toda comunicação de informação ela envolve uma transmissão e tem que ter um uso de sinal. Então aqui a gente tem, ó, o som, como vai se propagar, e nós temos a luz, como ela vai se propagar. Então, a emissão do som é por meio de vibração de um objeto. A propagação é a onda de som mecânica. A recepção é o ouvido mesmo, nosso ouvido membrana, que vai escutar, tá? Já a luz, ela vai ser emitida através de oscilações de cargas elétricas. A propagação dela é onda de luz chamada de eletromagnética. E a recepção é aquilo que nós vamos conseguir perceber ou ver é o nosso próprio olho, que é através da nossa retina, tá? Então tá aí a diferença da transmissão dos dois sinais. O som sempre é por um objeto, é sempre uma onda mecânica. Tem que ter um objeto externo para que essas ondas elas se propaguem. A luz não. A luz ela é natural de um campo eletromagnético, tá? Nós percebemos o som através do nosso ouvido. A luz a gente percebe ela através dos nossos olhos, tá bom? Então tá aí a diferença. Tipos de ondas. Então a gente tem dois tipos de ondas, que são as ondas transversais e as ondas longitudinais. As transversais são as espiras, elas vão vibrar numa direção perpendicular à direção da propagação da onda. Então olha aqui o exemplo, ó. Tá vendo? Tipo uma espiralzinha aí que está se movimentando. Já as ondas longitudinais são aquelas em que as espiras elas vão vibrar para um lado e para o outro, tá? Da posição de equilíbrio da própria direção da propagação. Então, aqui a gente tem, ó, direção da vibração, nesse caso está aqui, direção da propagação aqui, é perpendicular. Nesse caso, nós vamos ter vibração de um lado e outra do outro. Então, ó, direção da vibração está para cá, direção da propagação para lá, tá? Longitudinais, elas são vibradas, as espiras são vibradas de lados opostos, né? Quais são as características das ondas? Aqui a gente está falando tipo o tamanho, a amplitude, vai corresponder à distância máxima de elongação, tá? O máximo que ela consegue ir. Então, olha só, aqui a gente tem 3 exemplos, nós temos 3 gráficos para representar isso, né? Essa elongação. Então, vamos lá. O ponto mais alto é o que a gente chama de crista, o ponto mais baixo denomina-se vale, tá? Então, ó, a gente tem aqui crista, os mais baixos são os vales. A distância é a amplitude dela, até onde ela vai, no caso até aqui. As ondas e nós temos ondas também com amplitudes diferentes, né? Ou seja, ondas maiores, ondas menores. E aí a gente vai falar dessas amplitudes agora, que é onde entra a fórmula para a gente aprender a calcular. As características das ondas, que seriam as velocidades delas, né? Toda onda ela vai possuir uma velocidade de propagação. E essa velocidade, ela sempre vai depender do meio material aonde ela está movendo, ou aonde ela vai se mover. Para nós calcularmos, né, essa velocidade média, é preciso então a gente dividir a distância percorrida pela onda e pelo tempo, tá bom? Então, ó, o meio material, a gente vai estar aí, vamos ter aí o ar, 0 graus Celsius em 1 atm. O hidrogênio vai estar em 1 atm também. A água vai estar em 20 graus Celsius. Granito e alumínio, olha a velocidade. Essa tabelinha aqui, ó, é uma tabelinha fixa, tá bom? Então, nós vamos ter uma velocidade do ar de 331 metros por segundo
hidrogênio 1.284 metros por segundo, a água 1.482 metros por segundo, o granito 6.000 metros por segundo, enquanto que o alumínio 6.420, tá? Então, essa tabelinha permite o quê? A gente comparar a velocidade do som em diferentes meios. A formulazinha que a gente calcula é essa daqui, tá? V é igual a distância, que é a velocidade, né, da onda, é igual a distância dividida pelo tempo, tá bom? Então, marque isso aí no seu caderninho. Como que eu vou calcular essa velocidade de onda? Eu vou calcular que a VV, a minha velocidade da onda, é igual à minha distância dividido pelo ΔT, que é o meu tempo, tá? Em que material o som se propaga com maior velocidade? Água ou ar? Pergunta para vocês me responderem. Eu acho que é pelo ar. Pelo ar? Eu acho que é. Ó, nós temos duas velocidades, né? A água, 1.482 metros por segundo e o ar, 331 metros por segundo. Ah, tá. A gente tinha visto. Então é água. Eu acho que é água. A água, só a gente olhar a velocidade por metros por segundo que cada um tem. No caso, é a água, tá? Então, ó, característica das ondas. Agora a gente vai falar um pouquinho de comprimento, período e frequência, tá bom? Entra aqui uma outra formulazinha. Até a primeira fórmula ficou entendido como que a gente calcula? Sim, sim. Sim? Então, vamos lá. O comprimento da onda, ele sempre é representado pela letrinha grega lambda. Ela é a distância mínima entre dois pontos que estão na mesma fase. Eu aconselho vocês depois copiarem isso aqui, viu? Então, o lambda é a distância mínima entre dois pontos que estão na mesma fase. A unidade, né, de base do Sistema Internacional de Unidade é o metro. Então, eu vou calcular o comprimento de onda pela letrinha grega lambda por metro, tá bom? O período é o intervalo de tempo mínimo em que completa o ciclo. Então, o período ele é representado pela letrinha T. Ó, prestem atenção. T está relacionado ao período e ele é calculado por segundo. Lambda parece um Tzinho, mas é um T virado, tá? Calculado por metro é o comprimento da onda. Já a frequência da onda é representada pelo Fzinho, tá vendo aqui? Fzinho que vai corresponder o número de ciclos, ou seja, quantas oscilações essa onda tem realizadas, né, por unidade de tempo, que é realizada por segundos. Essa é a frequência. Então, o Sistema Internacional de Unidades, a frequência é representada por Hertz, tá? E a oscilação do comprimento de onda é menos lambda. Então, como que eu calcularia? Então, eu vou ter que o comprimento é igual a lambda vezes a minha frequência, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho tempo, uma frequência, tá vendo? Essa aqui é relacionada ao tempo, essa aqui é relacionada à distância, tá? Ficou claro isso? Ficou? Sim, segundo. Denise, Daniel, Osimar, Paulo Henrique. Continuando então. Produção e transmissão do som, né? Fonte sonora, que seria isso? Então, meninos, até agora a gente aprendeu duas fórmulas diferentes, tá? A fórmula para a gente calcular o comprimento da onda, a gente vai usar essa daqui. A fórmula para a gente calcular a velocidade é essa. Então, guarda isso aí. Produção e transmissão do som, né? Fonte sonora. Fonte sonora é qualquer corpo capaz de fazer o ar oscilar com ondas de frequência
e amplitude que é detectável pelos nossos ouvidos. Isso é uma fonte sonora. Então, as fontes sonoras mais variadas e ricas em qualidades sonoras são os instrumentos musicais que vai formar, podem ser classificados, né, e formar 3 tipos de sons específicos. E aí a gente tem os instrumentos de sopro, que é o clarinete, a flauta, flautim, oboé, fagote, órgão de sopro e o saxofone. Tô bem para falar hoje, gente. Tô com sono ainda. E o saxofone, tá? Instrumentos de percussão é o tambor, a atabaque, o bongo, bateria e o xilofone. Os instrumentos de corda seriam o violino, violão, viola, contrabaixo, harpa, piano, violoncélula, tá? Ou violoncelo, mesma coisa. Então, a gente tem aí, ó, esses 3 tipos de propagação, né? Instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e os instrumentos de corda, tá bom? Preciso voltar em alguma parte? Vocês querem que volte em alguma parte? Tá tranquilo? Pode continuar? Sim. Então, ó, tipos de sons e fontes sonoras. Cada instrumento musical, ele tem a característica de emitir uma mesma nota, mas o timbre, que é aquele som transmitido, ele é diferente. Então, isso se dá a um instrumento de uma qualidade particular, né? É o que torna único. Então, esse instrumento é o único que pode transmitir esse som. Então, o som de instrumentos de percussão, por exemplo, vai depender da vibração da película flexível em que se bate, tá? Como, por exemplo, com baquetas ou com as próprias mãos. Então, aqui a gente tem, ó, 2 exemplos, né? As cordas, né? Já as cordas, os instrumentos de cordas, eles têm uma caixa acústica, que é o que vai amplificar aquele som produzido. E essa amplificação, ela é feita através da vibração das cordas, né? Como, por exemplo, o violino, a viola, o violoncelo, né? O contrabaixo e o próprio violão. Já o sopro, né? Esses instrumentos, o músico ele vai vibrar o ar diretamente, utilizando os próprios lábios e a força do diafragma e controlando, né, as aberturas do instrumento com seus próprios dedos, como por exemplo saxofone e flauta. Alguém de vocês toca algum desses instrumentos aí? Eu toco sax alto. Toca o quê? Não entendi, Jessé. Toca o quê? Eu toco sax alto, saxofone. Ah, sim, legal. Então tem que ter todo esse controle aí, né? Quem toca bateria? Falou que toca bateria? Eu. Ah, sim. Então é bem. Vocês têm que ter todo esse controle do som, não é? Na hora de tocar, eu mesmo não toco nada, mas eu sei que tem que ter. Vocês como tocam, né? Vocês têm que ter todo esse controle, inclusive sabe até identificar quando está emitido da melhor qualidade ou não, né? Então, quais são as propriedades do som, né? A altura, que vai distinguir, que vai se distinguir, né, dos sons agudos e sons graves, e a percepção, né, vai variar de acordo com o indivíduo para indivíduo, mas sobretudo, né, entre os animais e os humanos. O som grave é aquele som com poucas vibrações. Já o agudo é o que propaga por muitas vibrações, tá? Então aí, ó, a gente tem as características de onda, né? Propriedade do som, aí a gente vai ter na característica de onda a frequência e a propriedade do som a altura, tá bom? Continuando, peraí que deu uma pausazinha aqui. Passou. Já a reflexão do som, peraí, passou demais.
É isso. As propriedades do som, né? Que é o timbre. Aquilo que vai permitir dois sons com a mesma altura e intensidades, que são emitidos por fontes sonoras diferentes. Então, eles serão distinguidos, né, pelas vozes humanas e sons emitidos com a mesma altura e intensidades por instrumentos diferentes. Cada tipo de instrumento musical tem uma espécie de assinatura. Os meninos que tocam sabem muito bem explicar o que seria isso, né? Que é o conjunto de características sonoras associadas. É isso mesmo, meninos que tocam? E aí, gente, Positivo. a esse conjunto de características é o que chama-se de timbre. Então, a mesma nota emitida por um trompete, ele vai soar diferente quando ele é produzido por um violino. Então, depende muito do material utilizado, né? Do instrumento utilizado. E aí a gente tem a reflexão do som, que é observada quando vai existir um encontro de uma onda com uma superfície rígida. Isso aí mantém as características da onda incidente e ocorre sempre que as dimensões da superfície rígida forem muito maior do que o comprimento da onda. Então, a reflexão do som pode ocasionar os seguintes fenômenos: o eco e a reverberação, tá? Que é esse contato com a superfície rígida. A reflexão do som, o que seria o eco, né? O eco, então, ele é observado sempre que a onda ela incide. Então, ela vai possuir uma intensidade suficiente e vai permitir, né, um atraso suficiente para que essa onda seja refletida e vai se distanciando, tá bom? Então, o ouvido humano só pode distinguir dois sons no intervalo de 0,1 segundos. O som ele tem uma velocidade, que é a velocidade do ar, de 340 metros por segundo. Então, o som, então, se fosse para a gente calcular quanto de distância nosso ouvido consegue ouvir, o que a gente teria que fazer? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, eu sei que a velocidade o som no ar tem uma velocidade de 340 metros por segundo. A distância é o que eu estou procurando, dividido pelo meu tempo. O meu ouvido só pode ouvir, o nosso ouvido só pode captar o som no intervalo de 0,1 segundos. Então, o que nós vamos ter? Distância vai ser igual. O que a gente faz em casos de fração, né? A gente multiplica cruzado. É isso que a gente faz, né? Nós temos uma igualdade. E, do outro lado, uma fração. Multiplica cruzado, eu vou ter distância igual a 340 vezes 0,1. A distância, então, é 34 metros. Então, o som percorre 34 metros nesse tempo. Então, nesse intervalo em que eu consigo ouvir, o som ele percorre uma distância de 34 metros. Ficou claro isso? Ficou. Então, nesse exemplozinho aqui, para uma pessoa ouvir o eco, né, de um som por ela produzido, ela deve ficar situada a no mínimo 17 metros do obstáculo que está refletindo esse som, tá bom? Então, é bem isso aqui que a gente vai começar a utilizar agora para calcular, tá? E aí eu vou só passar mais um para vocês e a gente fica por aqui hoje. A gente vai falar da continuidade. A gente viu a reflexão do som, aí vamos entrar um pouquinho na refração do som. E aí a gente continua depois com esse assunto, tá bom? Que os isolantes eu deixo para a próxima aula. Vamos lá. Aqui, a reflexão do som, que é a reverberação. As reflexões sucessivas, né, nas paredes, tetos ou outros obstáculos vão provocar, gente, alterações de intensidade, né, dos sons que a gente vai ouvir. Então, isso aí vai reforçar, né, ou prolongar durante algum tempo, depois que
que a emissão seja cessada. Então, a reverberação ela vai ocorrer quando a diferença entre os instantes em que se recebem os dois sons é inferior a 0,1 segundo. Então, não se percebe um novo som, mas há uma continuação do som inicial. Então, é isso que acontece. Então, a reverberação, ela pode ajudar a compreender o que está sendo dito por um orador no auditório. Aqui tem um exemplo, né, disso. No entanto, o excesso de reverberação pode atrapalhar o entendimento. Quer dizer, se tiver muitas pessoas conversando com ele ao mesmo tempo, isso vai atrapalhar o entendimento, que seria essa reverberação, tá bom? E aí, gente, a refração do som é o fenômeno que ocorre quando a velocidade da propagação ela vai sofrer alteração. É o que pode acontecer quando há mudança no meio ou no mesmo meio quando este não seja homogêneo, ou seja, quando ele não está ligado. Então, na refração, há normalmente a mudança de direção de propagação, tá? Então, o som que se ouve proveniente de uma onda sonora é diferente do som que ouvimos quando um obstáculo, por exemplo, um balão, interrompe as ondas sonoras antes de alcançar o nosso ouvido, tá? Então, existe aí uma mudança de velocidade na propagação desse som. Beleza? Então, por hoje, só isso. Nós vamos falar de isolantes sonoros e absorção desse som na nossa próxima aula. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então tá bom. Vou postar então essa aula, gravação lá no Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá, tá? Vão lá, deem uma olhadinha, mas não deixem de olhar, não, que eu vou passar uma atividade depois lá no Classroom. Mas no Classroom não. Vou liberar o link no questionário, vou deixar lá no Classroom e vou mandar para a Juliana para ela passar para vocês depois, tá bom? Agora tá sendo tudo pelo link, né? Eu tô preferindo porque eu já recebo automaticamente quem fez minhas tarefas. Também prefiro. Já sai junto com as respostas, então eu já vejo o que acertou, o que não acertou, entendeu? Vejo quem fez, então eu já anoto logo, fica mais fácil para mim. Porque vocês ficarem enviando foto. Oi. Precisa essas atividades. nem falar que é muito melhor do que enviar foto. Meu celular já tá cheio de fotos, só de tarefa. Pois é, Vitor Hugo. Isso acontece mesmo. Peraí, Nádia, eu não consegui entender você, porque você e o Vitor Hugo conversou juntos. Vitor Hugo, só te respondendo, eu achei melhor também, porque aí você já acessa um link e responde e manda para mim automaticamente. Então, eu já recebo direitinho no meu e-mail, fica mais fácil. Nádia, fala. É que eu tava perguntando se as tarefas que a gente, vamos supor, que responde pelo link no Google Forms, se a gente tem que colocar a resolução delas num caderno, ou se pode simplesmente responder lá, porque eu não tô colocando as resoluções, só tô respondendo e deixando. Para você estudar, critério de estudar, é bom que você passe para o caderno, porque a forma de aprendizado é melhor, tá? Porque aí você não vai esquecer. Porque esse link, eu tenho acesso a ele depois que você me envia. Mas essa atividade você não vai ter depois, entendeu? Então tem isso, tá? Gente, minha aula vai ser interrompida automaticamente. Minha luz acabou de acabar. Meninos, então é isso. Vocês estão me ouvindo?